Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você que está aí nesse momento, nessa hora. Quero aqui já aproveitar para compartilhar mais um momento, a trazer algo a cada coração. Tenho a certeza de que Deus tem uma palavra para você nessa hora, de que Deus tem aquilo que é necessário para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito, para a sua pessoa. Eu gostaria hoje de compartilhar em nas escrituras aonde fala o livro de um dos profetas menores que é bem conhecido e é bem mencionado e é bem lembrado pelos pequenos feitos que ele fez sendo usado por Deus, e é lembrado de geração a geração os exemplos a qual ele deixou naquele período, e que nos dias de hoje ainda é lembrado e mencionado por muitos e muitos. Eu vou falar sobre o profeta Amós. É interessante a história dele, é interessante a forma que Deus o usou como ferramenta necessária naquele período em que ele viveu. Você pode acompanhar lá, se você estiver aí, com a bússola, né, com o mapa do viajante, com o livro que dá instrução para vivermos e desfrutarmos do melhor desta terra. A Bíblia Sagrada se encontra em Amós, capítulo 8, capítulo 7, versículos de número 10 ao 15. O livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 ao 15, que diz assim: Então Amázias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amázias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse: Amázias, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicomoras, ou sicomoros. Até aqui, nessa parte. E é interessante porque Amós, ele foi levantado num tempo aonde a política, aonde a liderança estava em declínio, aonde os homens estavam corrompidos, fazendo aquilo o que agradava aos seus olhos. E naquele período era muito difícil. E foi logo depois
que Salomão perdeu o direito de liderar as 10 tribos que restaram, aonde foi o reino rasgado e aonde foi dado para Jeroboão tá liderando ali também, sendo rei. Ele era rei de Israel, que ficava no lugar ao norte, e o descendente de Salomão ficava com a região sul. Então ficou dividido praticamente em duas partes ali. E Amós, ele vai surgir e vai ser levantado nessa época. E Amós, o nome significa aquele que carrega fardo. Então, Amós teve essa grande responsabilidade, essa grande tarefa, a qual o próprio Deus colocou sobre as suas mãos, para que ele liderasse aquele povo naquele momento e fizesse com que a mensagem que Deus colocava para ele fosse apregoada naquele momento, para que aquele povo viesse a reconhecer os seus erros, os seus enganos, e buscasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Mas, Amós, ele não colocava, ele não fazia uma imposição de que o povo deveria se sentir pressionado, mas ele falava aquilo que era verdade e mostrava os fatos para aquela geração, para aquele povo, mostrando que Deus não estava se agradando com aquilo que aquele povo estava fazendo, e que Deus estava ali querendo que eles reconhecessem com seus próprios olhos que eles estavam num caminho que não estava agradando a Deus, que era um caminho que não era o correto. Mas, apesar de todo o esforço de Amós, o coração daquele povo ainda estava muito endurecido. E o que é interessante é que nesse período, porque vai surgir na época de Samuel, Samuel ali vai criar uma escola que era para separar homens para o trabalho da obra de Deus, para serem a continuidade de homens que servissem a Deus nas obras e fossem usados como ferramentas de Deus, que é a escola dos profetas, aonde os profetas que eram direcionados, vocacionados por Deus, ali ficavam ensinando a jovens a como servir a Deus. E nesse período, Amós vai falar e vai narrar que ele não era profeta e nem filho de profeta e nem estudou, ou seja, não teve nada relacionado com a parte de se tornar um profeta. Não era o sonho, não era a vocação, não era o querer dele. O que ele era acostumado a fazer era trabalhar no campo, era lidar com animais, era lidar com a vida simples, era cuidar de plantações, cuidar de uma fruta
que ela é semelhante ao figo, né? A qual é relatada na Bíblia, a qual vai se chamar de, vamos ver aqui, sicomoros ou sicômoros. Era nada mais do que uma planta parecida com figo naquela época cultivada. Então, assim, ele não tinha nada a ver com o ministério de ser um profeta, tanto que ele nem se considerava ser um profeta. Mas como a gente entende, como a gente sabe, Deus, ele chama quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer. Deus, naquele momento, sabia que ele podia contar com este homem humilde e simples, e levantou ele. O próprio Deus levantou ele, chamou ele no meio dos seus afazeres e estabeleceu para que ele fosse boca de Deus naquele momento e naquela época. O que eu entendo com isso é que sempre em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos assim tortuosos e preocupantes, sempre Deus levanta alguém para que o nome dele venha a ser glorificado e para que ele use como canal de bênçãos para pessoas que estão necessitando naquele momento e naquela hora, para povos que estão necessitados e carentes, precisando. Então, assim, sempre em tempos de crise, em tempos de dificuldade, Deus sempre vai levantar alguém para manifestar a sua vontade, o seu querer. E nos dias de hoje não é diferente. Apesar de que tem muita gente se aparecendo, né? Querendo se aparecer, mas só que Deus, ele sempre levanta. E é sempre aquela pessoa que não quer ser levantada que ele sempre levanta. E aquele que quer se levantar e se levanta por vontade própria, Deus sempre abate, porque com as coisas de Deus é diferente. Deus sempre usa aquilo que é improvável. E Amós, ele se mostrou ser um homem muito corajoso, um homem, apesar da sua vida simples, mas muito audacioso, alguém que tinha aquilo que os demais ali não tinham, que era um coração contrito, sincero e quebrantado diante de Deus, um caráter a qual era difícil de se encontrar naquela época, naquele momento. Ele tinha todos os atributos a qual Deus necessitava naquele momento para usar a seu favor. E eu fico imaginando, né, um homem simples, com certeza ele não tinha uma dicção, ele não tinha característica, ele não tinha nada para que fosse ser comparado a um profeta. Mas ele se destaca porque Deus usou ali o improvável para tornar provável, para dizer assim que Deus usa e manifesta como ele quer. Deus ia lá e revelava as mensagens para Amós. O próprio Deus instruía ele
de uma forma diferenciada dos outros. Ele mostrava com certeza em visões, ele mostrava as revelações a ele ali no íntimo e no profundo, falava o coração dele de uma forma diferente dos outros profetas, de uma forma diferente dos outros homens vocacionados por Deus, porque a cada um Deus fala de uma maneira especial e única. Então, Deus viu e se agradou, porque aquele homem tinha a humildade, tinha o amor para consigo e para com seus e para com aquela nação que estava encarecida. Então, o amor que ele tinha transbordava sobre a sua vida, tanto que quando ele foi chamado e vocacionado por Deus, ele não teve como fugir da tarefa que Deus deu a ele. E ele foi fiel até o fim, foi perseguido, foi caluniado. Houve várias e várias provas sobre a vida dele, mas ele nunca deixou de falar aquilo o que Deus queria que ele falasse, por mais que aquilo afetasse as pessoas próximas a ele, por mais que aquilo não fosse bem visto pelas outras pessoas, mas ele falou com ousadia e com coragem. E com certeza moveu naquele momento, porque aonde Deus toca, aonde Deus opera, aonde Deus manifesta, aonde Deus usa um instrumento dele, nada mais fica como era antes, porque há sempre uma transformação, um renovo ou algo para acontecer, porque Deus sempre tem a sua maneira e a sua forma de falar com a humanidade. E o que é interessante é que isso tem que vir para nossas vidas como exemplo da seguinte forma: Deus hoje, nos dias de hoje, Deus não está procurando quem saiba falar bem. Deus não está procurando quem tem uma boa dicção. Deus não está procurando pessoas que queiram se aparecer. Deus está procurando aqueles que estão no anonimato. Deus está procurando aqueles que no seu coração, que só você e Deus sabe o que se passa no seu coração nesse momento e nessa hora. Deus está procurando aqueles que anseiam por querer viver a diferença, querer viver algo extraordinário da parte de Deus. Deus está procurando aqueles que no seu coração arde o fogo para que possa fazer algo a favor dos mais carecidos, daqueles que mais precisam. E não é preciso muito, mas apenas uma atitude, apenas uma palavra, apenas um gesto, uma palavra que você libere, um abraço, um aperto de mão, uma forma única que cada um de nós temos. É isso que é necessário nos dias de hoje, porque vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo arruinadas, vidas estão sendo destruídas, porque o que está faltando hoje é apenas um gesto de amor, de gratidão, de carinho, uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, uma palavra de sinceridade, sabe?
Hoje está tudo muito superficial. As pessoas estão muito superficiais e, e muita gente está morrendo ao nosso redor e às vezes a gente não consegue. Quer buscar uma palavra muito bonita, mas às vezes uma palavra simples, um gesto simples já pode mudar a vida daquela pessoa que está ao nosso lado precisando. Um gesto, uma atitude. Hoje nós estamos vendo o mundo ficar em ruínas, porque por mais que esses acontecimentos sejam longe da onde estamos, mas acaba afetando a, a tudo à nossa volta. E tudo está parando à nossa volta, tudo está de cabeça para baixo na nossa volta, e isso acaba influenciando também em nossas vidas. Mas apesar de todas essas coisas, mas apesar de todas essas notícias tristes, apesar de tudo que tem acontecido, mas permaneça, porque é difícil, sim, com certeza é difícil, mas Deus, Ele não nos abandonou e Ele não nos abandonará. E é Ele quem nos mantém de pé. E é Ele quem vai nos manter nessa caminhada. E a gente vai chegar e vai entoar o hino da vitória, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muitas surpresas, ainda tem muita coisa boa para acontecer nas nossas vidas. Esse não é o fim. E tudo que está vindo não é para nos derrubar, não. É simplesmente para nos mantermos de pé. Porque se você for acompanhar todas as histórias relatadas da Bíblia, sempre teve muitas provas, sempre teve muitas dificuldades. Mas apesar de todas as perdas, mas apesar de todas as dificuldades, mas houve sim grandes vitórias vindas de Deus. E assim é nas nossas vidas nos dias de hoje. Hoje nós vivemos as experiências que os nossos antepassados na fé viveram. Deus, ele nos prova todos os momentos somos lançados na fornalha de fogo, todos os momentos nós somos colocados em prova, porque Deus, assim como ele provou o coração daquele povo que estava na saída do Egito, assim Deus nos prova hoje. Deus nos coloca no deserto, Deus nos coloca no vale, Deus nos coloca na fornalha. Mas tudo isso não é para ele simplesmente nos provar, é para nós sermos provados, para nós percebermos que nós somos mais do que vencedores por Cristo e em Cristo, porque quando nós passamos por dificuldade, é na dificuldade que nós encontramos e nós percebemos a força que há em nós, que é uma força que é maior do que todas as coisas, porque ela está alicerçada e ligada em Cristo, que lá na cruz do Calvário deu seu último fôlego de vida, deu a gota do seu último sangue ali por amor a nós, porque ele acreditou e acredita que nós somos mais do que vencedores, por causa que ele derramou seu sangue puro, carmesim, e que nós somos banhados por esse sangue e abençoados porque ele nos abençoou. Então, todos os dias, quando ele olha para nós, ele nos vê mais do que vencedores. Ele nos vê como pessoas que são capazes de superar a cada desafio
E é quando nós pensamos que não conseguimos superar que nós nos surpreendemos superando a cada desafio. Você quer um exemplo? Hoje você está cansado, fatigado. Você talvez chegou nesse momento fatigado, cansado, mas você está de pé. Mas você está com fôlego de vida. Mas você recebeu vitória, você recebeu livramento, você recebeu saúde para se manter de pé, porque você tem um Deus que cuida de você e que não te desampara a nenhum momento e que está cuidando de cada detalhe. Então, só isso é uma prova de que Deus está no controle da situação e que no tempo certo Ele vai te dar vitória e Ele vai fazer a vontade dele se cumprir sobre a tua vida. É apenas o momento de crer, confiar e se agarrar e se apegar em Deus, porque por tudo quanto estamos vivendo, cada dia mais nós devemos nos apegar a Ele. Então, tome posse da sua vitória, tome posse do seu milagre, tome posse daquilo que Deus colocou em tuas mãos, porque Deus colocou algo em tuas mãos, mas você tem que tomar posse, tem que agarrar e ir em frente, porque Deus é contigo. E nesse momento vou estar aqui falando alguns nomes e nós vamos estar orando. E eu creio na sua vitória, eu creio no seu milagre, eu creio que Deus é infinitamente mais para realizar um milagre sobre as suas vidas. Deixar aqui o nome da Raíssa Santos, do Helder e Andressa Santos de Jesus Lima, Raíssa Harley, Valdirene Rezende família, Miriam Rodrigues e família, Jennifer e família, Leandro e família, Rafael do Braz família, Larissa e família, Mateus e família, Aldiane e família, Suliane e família, Lene Rodrigues e família, Karina, Fábio, Joaquim, Milton e família. Vou dar uma boa noite para minha amiga Jennifer Lima. Deus abençoe você e sua família. Uma boa noite e a paz de Deus para o Paulo Carvalho. Uma boa noite para Laura Reis, Jonathan Mendes. Uma boa noite para minha amiga Josi Silva. Uma boa noite. Deus abençoe. Paz de Deus. E nesse momento nós vamos estar falando com Deus. E eu creio no impossível de Deus sobre as nossas vidas. Então, aquele desejo no teu coração, aquela preocupação, aquela necessidade tua, nesse momento fale para Deus, porque Ele é o único que tem a última palavra. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. E uma coisa eu sei, que as melhores coisas desta terra estão reservadas para aquele que crer, para aquele que confiar e esperar no Senhor, porque Ele sim não desampara. E você que puder nesse momento, se quiser pegar o copo com água e logo após estar tomando, e eu creio nas bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Amém? E se você quiser estar colocando o nome aí para estarmos apresentando, nós vamos apresentando ao decorrer de cada dia. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos exercer a nossa fé em Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento, nessa hora, eu te apresento a cada vida, meu Pai, te apresento essas pessoas, meu Pai, que estarão, Senhor, acompanhando, meu Pai, essa transmissão, Senhor, no momento que for, Senhor, em nome de Jesus, pela autoridade do Teu nome, eu declaro a bênção, eu declaro o milagre, eu declaro a cura, eu declaro, Senhor, a restauração. Olha, meu Pai, em cada área da sua vida, meu Deus, financeira, meu Pai, Deus amado, na área sentimental, na área emocional, na área física, meu Pai querido, amado e santo. Olha os Teus filhos agora nesse momento, Senhor, meu Deus,
Que a tua palavra venha alcançar, que o milagre venha a ser gerado, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que tu vá de encontro a essa pessoa agora, que o Senhor possa fazer aquilo que nenhum homem pode, que o Senhor venha fazer aquilo que ninguém pode, meu Deus amado. Toca, meu Pai, Senhor, no sobrenatural, Senhor, e começa, meu Pai, aí de encontro a esta vida. Meu Deus, famílias estão desesperadas, meu Pai, desestruturadas, mas Tu és a estrutura, Tu és a esperança, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nada, meu Pai, acontece sem a Tua permissão. Em nome de Jesus, Senhor, decretamos agora, pelo poder e autoridade do Teu nome, que haja renovo, que haja alegria, que haja esperança, que haja paz, que haja mansidão, longanimidade, meu Deus amado. Entra agora com a providência. Olha esse Teu filho, meu Pai, que está na espera do milagre, que quer a bênção, Senhor, que quer a resposta, meu Deus, nesta hora. Vai de encontro agora, envia a providência agora, envia o milagre agora, envia, meu Pai, nesse momento aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, meu Deus, declaramos, Senhor, que os Teus filhos serão mais do que vencedores por Cristo e em Cristo, e que tudo, meu Pai, isso que está acontecendo nesses últimos dias, meu Pai, vai, Senhor, chegar a esperança, a vitória. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos, Senhor, a bênção sem medida para cada um dos Teus filhos agora. O milagre acontecendo e entrando, meu Pai, nos lares agora. A cura entrando nos lares agora. A restauração entrando nos lares agora. Toca nessa pessoa agora pelo poder e autoridade do Teu nome, porque eu creio na Tua palavra e eu creio no Teu poder, meu Pai. Eu sei que a Tua palavra não voltará vazia sem aquilo que apraz, no nome de Jesus. Receba a Tua vitória agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja curado, seja libertado, seja restaurado, seja transformado pelo poder e pela autoridade que há no nome daquele que vive e que reina para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Louvo a Deus pelas suas vidas. Tenha uma boa noite na paz de Deus. Desejo a você uma ótima noite, um sono reparador e que a paz de Deus esteja sempre convosco. Em nome de Jesus. Amém e amém.